Olá pessoal, boa noite. Nesta segunda-feira vamos fazer uma live um pouquinho diferente. Nessa live a gente vai tentar falar um pouquinho sobre... A gente vai discutir aqui um artigo, né, relacionando o REAC sobre autismo. Né? Então vai ser uma live um pouquinho diferente. A gente vai vou tentar trazer aqui alguns dados, né, sobre a tecnologia REAC e o autismo. Né? Normalmente a gente sempre tem uma live onde a gente vai falar um pouquinho sobre algo, né, relacionado a algum tema de saúde, mas dificilmente eu tenho feito lives onde eu estou, de uma certa forma, mostrando alguma coisa relacionada a um artigo propriamente dito. Né? Então, hoje, né, a nossa live vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos aqui mostrar um artigo científico para mostrar para vocês, né, o que a tecnologia REAC aí pode trazer, né, de também produção científica, né, porque é algo muito novo. A tecnologia REAC a gente vai trabalhar aí com neuromodulação e biomodulação, mas basicamente aqui quando a gente está falando aqui do autismo, a gente vai estar falando de protocolos de neuromodulação, onde principalmente a gente vai estar falando de três, né, o NPO, né, otimização neuropostural, e NPPO, né, otimização neuropsicofísica, né, e a neuropsicofísica cérvico-braquial, que são as três, né, os três protocolos mais utilizados quando a gente está falando de autismo. Então eu trouxe para vocês, estou aqui com o artigo. Depois, esse artigo eu vou deixar para vocês, né, lá nos stories, o artigo para vocês, né, verem, para quem quiser, né, saber um pouco mais sobre esse artigo, né. Sônia, olá, todos aí, boa noite. Então, esse foi um artigo que foi feito com 27 crianças e adolescentes, tá, onde foi feito, né, um NPO, né, que é uma sessão única, e mais 18 sessões de NPPO, tá, em aproximadamente uma semana. Né. Isso poderia ser feito por, né, um tempo maior, mas foi feito nesse estudo em uma semana, sendo realizado mais ou menos 4 sessões por dia, né? Tem que fazer 18 sessões ao todo, né? Fora mais a NPO. Tá? E aí foi feito uma avaliação, né, antes de começar e 3 meses após a aplicação da terapia, tá? E foi utilizado uma avaliação, né, uma avaliação, um score, né, para ver, né, utilizado em crianças, né, para ver o que a gente poderia dizer aqui da incapacidade ou alguns marcos de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes em 4 grandes áreas. Né? Então aí vai ver atividades do dia a dia, motilidade, responsabilidade e cognição. Tá? Então foi isso que foi avaliado nesses questionários. Né? E aí eu vou deixar para vocês lá nos stories depois alguns dos gráficos desse estudo, né? Mas, por exemplo, uma das áreas é atividades, né? As atividades diárias, né? E aí coisas como se vestir, se manter limpo, tarefas domésticas e alimentação, que nós estamos falando de pacientes, né, autistas, né? E aí o que a gente viu foi uma melhora desses scores, ou seja, essas crianças, esses adolescentes passaram a conseguir, né, ter uma funcionalidade melhor quando a gente está falando desse domínio das atividades diárias. Né? Outro grande quesito desse estudo foi mostrar questões de mobilidade. E no que eles avaliaram na questão de mobilidade? Movimento básico, né? Ficar em pé, andar, passos, inclinações, né? Correr e brincar. Né? Essa foi uma outra grande área onde houve também uma melhora, né, desses crianças e adolescentes autistas nesses quesitos, né? E lembrando que aqui foi feito o score, né, no momento antes de aplicar a técnica, né? Depois demorou mais ou menos uma semana para fazer, né, a terapia completa com as 18 sessões, né, da NPPO mais a NPO, essa. E depois de 3 meses foi repetido, então, esses scores, né? Então, houve também uma melhora nesse quesito de movimentos. Tá? Outra área que foi avaliada foi a área da cognição social. Né? E aí foi-se avaliado questões de interação,
questões de comunicação, questões relacionadas à cognição do dia a dia e tudo do autogerenciamento, que também houve uma melhora, né, nesses pacientes, nessas crianças e adolescentes autistas, né? Lembrando, esse estudo são 27 pacientes, não é um N muito grande, né? Mas foi um N que pôde mostrar, né, que a maioria desses pacientes houve melhoras nas 4 grandes áreas avaliadas, né? Então, nessa área de cognição social, a gente vai ter, como eu falei, interação, comunicação, cognição do dia a dia e autogerenciamento, né? E a última grande área aonde se fez essa avaliação é na questão da responsabilidade, né? Então, na responsabilidade seriam questões como habilidade de gerenciar as atividades do dia a dia, né, para viver independente, né, com questões de organização e planejamento, né, os cuidados diários, cuidados de saúde, até questões de para se manter seguro. E também houve melhoras nessas questões relacionadas a essas crianças e esses adolescentes autistas, né? A gente sabe que é bem complexo, são várias questões, é bem complexo mesmo. Para quem tem, né, crianças, né, parentes autistas, sabe como são várias áreas onde pode haver algumas perdas da funcionalidade, e o REAC pode ser mais uma alternativa para se trabalhar, né, afora todas as questões que têm que ser trabalhadas, né? É sempre multiprofissional e várias terapias que tem que ser, né, utilizadas, né, várias áreas aí a gente vai ver, né, não só na terapia propriamente dita, que tem um grande, né, grande resultado, como também a gente fazer a modulação do intestino, né, a parte da alimentação também é importante, do comportamento, né, a avaliação do neuro, da terapia ocupacional, né, e tudo que envolve o autista, mas a tecnologia REAC vem para ser algo a somar com todas as coisas que a gente já vê, né, sendo realizado para os autistas, né? E esse artigo, que é um artigo bem recente, tá? Esse artigo que eu estou falando é um artigo de 2023, tá? Mostrando, né, o que o REAC tem para oferecer para os pacientes autistas. Lembrando que eu vou colocar nos stories esse artigo, tá? Para quem quiser depois acessar, ele tá em Open Access, então você pode acessar o artigo na íntegra para ler, né? Ou até enviar para o profissional da saúde, né? O seu profissional de saúde que atende, né? Atende de repente a sua criança ou alguém que você conhece, tá? Então esse foi um artigo bem interessante. Tem outros artigos relacionados ao autismo também, né? Então, se você quiser colocar lá no Google Acadêmico ou no PubMed, né, você coloca REAC, REAC e autismo, né, você vai ver lá os artigos que tem do REAC, né, e o autismo. Tem pelo menos 3 artigos aí interessantes, e alguns deles, inclusive, feitos, né, no Brasil, né? Tem alguns grupos de pesquisa aqui no Brasil com a tecnologia REAC e autismo. Tá? Tem bem interessante, então, que a gente já tem produção científica mostrando os benefícios da tecnologia REAC para o autismo, né? Claro que a gente sempre vai lembrar que a gente vai fazer tudo que for, né, estiver ao nosso alcance para o desenvolvimento dessas crianças com autismo, né? E o próprio artigo, no final, né, nas suas conclusões, ele coloca, né, que existem interações complexas, né, entre a genética, a epigenética, o ambiente e fatores neurobiológicos que estão impactados na patogênese, né, do autismo, né, do espectro autista, né, e parece haver uma ligação com alterações na atividade elétrica endógena, que é onde o REAC atua, né, e por isso que nas conclusões do artigo ele coloca ainda, né, que o uso do NPO e NPPO, né, que são os tratamentos mais utilizados, que eles têm a principal função, né, de otimizar a atividade bioelétrica e otimizar os processos de neurotransmissão, pode ser, né, alguns pode ter uns resultados promissores para melhorar habilidades funcionais nas crianças e nos adolescentes do espectro autista, né? E lembrando e terminando aqui o estudo, ele vai falar ainda aqui
e uma atividade crítica, né? Um papel crítico da atividade bioelétrica endógena em vários processos fisiológicos, principalmente na plasticidade sináptica e na epigenética. Lembrando que a gente fala de autismo tem muita relação também com a epigenética. Por isso que a tecnologia REAC pode ser uma alternativa promissora também como algo complementar a tudo que já se faz, né, o que se pode fazer relacionado, né, aí ao espectro autista ou autista, né? Então eu convido aí a quem de repente nunca ouviu falar sobre a tecnologia REAC, né, você pode, né, acessar, tem o site da tecnologia REAC Brasil, né, www.reac.com.br, onde você vai entender o que é a tecnologia REAC, quais as patologias que podem ser, né, beneficiadas com a tecnologia REAC, e aqui especialmente a gente está falando sobre REAC e autismo e falando sobre um artigo científico que eu vou deixar aqui nos stories para depois, se alguém quiser, né, pesquisar sobre esse artigo, ou se alguém quiser pesquisar também, você pode pesquisar diretamente lá no PubMed ou no Google Acadêmico. Se você colocar, né, REAC e autismo, né, você já vai ter esse artigo também, tá? Esse artigo também ele é de acesso aberto, então você pode baixar o artigo e ler ele na íntegra, tá? O objetivo aqui dessa live de hoje, um pouquinho diferente, foi mostrar um pouquinho de algum artigo científico, nesse caso aqui falando um artigo científico da tecnologia REAC e autismo, mostrando os resultados e os benefícios que pode ter, né, a tecnologia REAC, especificamente aqui para o autismo, melhorando aí questões de neurotransmissão, né, e otimização da neurotransmissão e da atividade bioelétrica endógena. Tá bom, pessoal? Esse era o recado por hoje, né? Queria agradecer a todos vocês que estiveram aí. E lembrando que todas as segundas-feiras, às 20h30, eu faço alguma live aí, muitas vezes curtinha, com algum quesito bem interessante e importante aí relacionado à sua saúde. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana a todos, muita saúde e até a nossa próxima segunda-feira.